O Flamengo goleou o Audax. Bora ver como foi esse jogaço lá em Manaus. Aqui na Arena da Amazônia, em Manaus, o Flamengo estreou pelo Campeonato Carioca e com vitória. Goleou o Audax por 4-0. Com gols de Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela. Destacando aí que o lateral direito marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Bueno, muy contento por el gol, por la victoria del equipo. Nós hicimos una boa pretemporada y era bom comemorar con nuestra torcida que nos acompañó hoy. Agora o Flamengo vai finalizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Embarca amanhã pela manhã. O rubro-negro tem 2 amistosos pela frente, nos dias 21 e 27 de janeiro. Primeiro o Philadelphia Union e depois o Orlando City. Acontece que nas mesmas datas o Flamengo também vai ter compromisso pelo Campeonato Carioca. Duelo com o Nova Iguaçu e também com a Portuguesa. Aí o técnico Mário Jorge do Sub-20 vai precisar entrar em ação e comandar uma equipe alternativa. Perfeito, Tati. Então, só acrescentando aqui que no dia 27 de janeiro, né, quando o Flamengo fizer essa temporada, né, de 13 dias lá nos Estados Unidos, esses 2 amistosos, o jogo de Orlando City terá transmissão aqui na tela da Band. Olha que beleza, tá? Agora, a estreia do técnico Tite, que deve estar o quê, gente? Sorrindo de ponta a ponta, nada mal começar com uma goleada bonita como essa nessa temporada, hein? Ô, Antero, foi um jogo ou foi uma festa? Porque o torcedor em Manaus fez aquele auê, quase 40 mil pessoas na Arena Amazônia e gostaram muito de ver o time principal do Flamengo, que, como a gente viu na entrevista, vai para os Estados Unidos para 2 amistosos com o Philadelphia Union e o Orlando City, enquanto o time reserva fica no Campeonato Carioca. Foi um jogo ou foi uma festa? Tudo de bom para o torcedor rubro-negro, né, nessa noite? Ah, foi uma festa, né? E o Flamengo teve intensidade no primeiro tempo e também em parte do segundo. Tanto que o Tite, em alguns momentos, eu acompanhando a transmissão por TV e por rádio, né? Oh, Apolo, aquele abraço, garotinho, também quantos e quantos anos que eu acompanho essa dupla marcante da Rádio Tupi. Bom, diziam que o Tite, em alguns momentos, falava para o pessoal: calma, mas não vamos nos desgastar demais. Mas, né, diante da facilidade apresentada pelo Audax, o Flamengo foi muito à frente. Teve colaboração do goleiro, pelo menos em 2 gols, né, com falha. O primeiro, claramente, e deixa eu lembrar aqui, o terceiro, o quarto. Né? Mas um Flamengo muito semelhante àquele que terminou o ano de 23, ainda há novidades a serem apresentadas, ocorreram mudanças, não muitas ainda, né, intensas, mas deu para a gente notar um time que, diante de um rival frágil, jogou com desenvoltura. O Varela desceu muito para o ataque, movimentação legal de Gerson, que também não é novidade, o Arrascaeta, o Pedro, que fez gol, mas também perdeu oportunidades, o Gabigol, que entrou e se nota, mesmo ele já sendo um jogador jovem, porém expediente, uma certa ansiedade. Isso não é legal para um atacante. Eu espero que o Tite continue a acompanhá-lo bem de perto, com paciência, com equilíbrio e justiça, para ver se ele volta a desencantar. E no momento que isso ocorrer, será aquele Gabigol que nos acostumamos a acompanhar. Mas foi uma partida interessante, fácil para o Flamengo. Ele não desperdiçou a oportunidade. Já fez 4, poderia ter feito um 5º, um 6º gol, e agora vai dar aquela voltinha básica, né, por Miami e região, vai passar lá em Orlando. Eu lembro, Edu, quando as ocasiões em que fui para lá, para Disney, e trazia um monte daqueles bonequinhos aqui para meus filhos, que eram pequenos. E eu tinha uma coleção sensacional. Não tinha, era do professor Pardal e do Zé Carioca.
anos depois eu ganhei de um fã de esportes, um Zé Carioca, que está aqui comigo. Eu curto demais. Boa! É isso. A gente tem números do jogo. Mudaram as estações, nada mudou. Cássia Eller, hein? Muito bom. Foram 90 minutos. O Pedro conseguiu um gol. Foram 4 autores de gols, né, na goleada. Cada um fez um. Foram 6 finalizações, 3 finalizações certas. Nesses 2 quesitos, ele foi o líder. E criou 2 chances, foi o segundo que mais criou. O Pedro, que tem aparentemente a preferência do Tite em relação ao Gabigol, Elton. E outro que parece ter ganhado a preferência do Tite é o Varela, né? Ele é lançado como titular, marca o primeiro gol dele e... Uma falha bizarra do goleiro também. Mas foi um chute forte, mas foi uma falha. E o Mateuzinho tá indo pro Corinthians, né? Então tem o Wesley. A opção parece ser mesmo pelo Varela. O Wesley também. Que ganha ali a confiança do técnico Tite. Eu destacaria o Cebolinha. Sim. E o Gerson. Você foi bem, hein? A base do time da temporada passada, Tite tem uma preferência por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Já está bem claro, o Davi Luiz ficou no banco de reservas. Você falou bem do Varela, né? Começou como titular. O Ayrton Lucas é o lateral. O Flamengo está buscando um jogador para a posição, mas é o lateral, o único lateral, à disposição ali dos jogadores principais, do elenco principal do Flamengo. O Pulgar fazendo a função de primeiro volante, o Gerson e o Arrascaeta, né? Um pouco por dentro. E o Luiz Araújo por um lado. E aí a gente vai abrir um parêntese para o Luiz Araújo já. O Pedro e o Cebolinha. Muita intensidade, né? O Flamengo foi muito superior, foi um time que amassou o Audax e tem margem de melhora. E aí volto para esses parênteses. De La Cruz vai provavelmente entrar no lugar do Luiz Araújo. Pelo desenho do jogo. Ele foi mais discreto que o restante do time, Luiz Araújo. Sim, e eu acho que não só pelo desempenho dele, mas pela função no campo, né? O Varela, começando como titular, dá sinais de que o Tite quer um lateral pelo lado direito também que ataque o corredor. O De La Cruz traz para dentro, troca de posição ali com um dos meias. O Arrascaeta tendo liberdade também para flutuar. É um jogador que vai funcionar como Everton Ribeiro funcionou em alguns momentos do Flamengo e até com o próprio Tite na reta final da temporada passada. Outro jogador que, logicamente, vai pedir passagem em algum momento é o Bruno Henrique. Só que o Cebolinha cresceu demais desde a temporada passada, é um jogador que tem a confiança de Tite, né? E por isso até acaba sendo a preferência dele, mas eu acho que o Bruno Henrique em algum momento vai entrar nesse time. O Gabriel é que vai ter que lutar um pouco mais, porque o Pedro fez um golaço de calcanhar, né? Participou bastante. Os dois jogaram juntos em algum momento da partida. E o Pedro até tentando acionar o Gabriel para uma finalização. Esse vai lutar bastante para poder entrar nesse time, porque o Tite não está aberto, pelo menos, a negociações para ter os dois juntos na equipe titular. E foi um jogo, Edu, onde a gente viu a equipe do topo da pirâmide do futebol sul-americano contra um time da base da pirâmide do futebol brasileiro. Por isso, eu discordo muito do que o Tite disse, que o Campeonato Carioca hoje é o estadual mais difícil do Brasil. O Flamengo é um time muito superior a maioria dos times do Campeonato Carioca. Tem o Fluminense, campeão da Libertadores, né? Tem o Botafogo e o Vasco, que são sempre rivais históricos. Eu entendo a frase do Tite nesse sentido, que tem 4 times grandes, bons times. Mas se olhando o restante do campeonato, não dá para classificar como o melhor do país. Exatamente. Eu acho que o Tite tentou valorizar a competição que ele está jogando, mas enfrentou um time da base da pirâmide do futebol brasileiro e tinha obrigação... Eu uso e depois acabo escorregando nessa palavra, porque eu acho que obrigação é uma palavra muito forte no futebol, mas nesse sentido, né, de distâncias tão grandes, técnicas, financeiras, de estrutura, era natural que o resultado refletisse tudo isso. E foi o que aconteceu. E parece que a solução ali, de momento do ataque para o Tite é Cebolinha do lado esquerdo, Bruno Henrique do lado direito. Isso sem o De La Cruz, né, que não esteve autorizado ainda, não regularizou a situação legalmente falando, para estar na estreia, mas estava lá no estádio, acompanhou da arquibancada a vitória rubro-negra. Silêncio, Adenor olhando, o olhar do Tite, só pensando no time. 13 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, aproveitamento de 64%. Foram 22 gols marcados, 11 sofridos, isso já incluindo a vitória
4-0 sobre o Audax. Então é isso. E o Flamengo, com um time bem conhecido do torcedor, jogou em Manaus 4-0 para cima do Audax. Estádio cheio. Vamos ouvir o técnico Tite falando sobre essa estreia no Campeonato Carioca. Mais do que a vitória, a forma com que foi construída a vitória, que ela foi consistente. É uma equipe que ela teve a competitividade associada à qualidade técnica. As suas construções, a troca de passes, por vezes sem acelerar, com velocidade, com qualidade, para chegar no terço próximo à área do adversário, a bola entre linhas, para aí tu ter a conclusão. Então, um número de conclusões, de situações criativas que a equipe teve, se mantendo consistência, que foi significativo. É uma construção também associada, foram algumas perguntas com alguns itens do ano passado, que também tem um lastro com a equipe para de consistência e evolução acabar acontecendo, que sabe que ele é importante. Posso falar um Kleber? Pode. Quer passar? Pode. Aproveitando, até em cima um pouco do que disse o Tite, quanto que ano passado a gente sabia que talvez fosse, vocês falaram bem no começo, fosse melhor começar o processo de fato esse ano, mas o Flamengo tinha aquela necessidade da convocação de vocês no ano passado, mas quanto que esse lastro que ele falou facilita o processo até de vocês já conhecerem características da maioria do elenco? É bem verdade que chegou o De La Cruz, que em breve vai estar jogando no dia a dia de vocês, até de lidar mesmo com os conceitos nos treinamentos principalmente. Facilitou muito os 12 jogos do ano passado. Esse ano a gente, paralelo ao trabalho da parte física, que é um trabalho de pré-temporada, a gente conseguiu evoluir, colocar coisas novas também. Vamos dar continuidade agora nesse período que a gente vai estar nos Estados Unidos, né, para voltar em Belém, contra o Sampaio Corrêa, novamente fazer um grande jogo. Esse é o nosso objetivo. E o Tite colocou, a palavra é evolução da equipe. Continuar trabalhando, fazer com que a equipe evolua e atinja performances melhores. Verdade. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho do Cebolinha, porque ele terminou a temporada de 2023 muito bem, e ele começou 2024 muito bem, driblando vários jogadores. As principais jogadas ali foram construídas por ele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogador. Eu não vou falar só dele, eu vou falar de uma forma genérica. Existe uma palavrinha mágica na vida da gente, que é confiança. E quando a gente tem confiança, todo o repertório que nós temos a gente usa no momento exato. Quando nós trabalhamos, e toda a comissão técnica, é para proporcionar ao atleta essa condição. Quando a engrenagem funciona, e que às vezes tu erra, e que ela te sustenta, tu é fonte geradora de confiança. É dele e ela é da equipe. E hoje, o fato de ter e não ter um condicionamento físico igual, e o adversário surpreendeu porque veio marcando alto, trocou alguns atletas para serem mais móveis, para retirar a vantagem física, a imposição e o modelo para ficar com a bola, ela deu, sim, naquilo que é a superioridade técnica do Flamengo, a condição de vencer o jogo. Outra pergunta que eu vou fazer pode ser para os dois ali, de uma maneira geral, falando da comissão técnica. O Flamengo vai embarcar para os Estados Unidos para finalizar a pré-temporada. Tem 2 amistosos pela frente, mas o Campeonato Carioca segue. Eu queria saber como que vocês estão conversando com o Mário Jorge, com os jogadores que vão ficar no Rio de Janeiro, né, para poder atuar nos próximos jogos. Como que é essa integração? O time principal vai para os Estados Unidos, o time que fica aqui no Campeonato Carioca, o Tite, a comissão, conversa com o Mário Jorge para montar uma estratégia. Como que tem sido isso? Eu faço a primeira parte como um conceito, o Kleber complementa para mim, faz favor. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. A integração? A gente mantém 2 canais, que é o Noval e o Juan, né? Direto com a base, são funcionários
do clube importantes nessa parte. A gente observou os primeiros jogos da fase da Copa São Paulo, que é a equipe que vai trabalhar com alguns jogadores que ficaram aqui. Estivemos nos treinamentos daqueles jogadores que ficaram no Rio de Janeiro trabalhando para somar com os jogadores da Taça para que se montasse um time. Acompanhamos o amistoso agora que teve com o Olaria, me perco um pouco nos dias, acho que foi segunda-feira, né? E conversamos com o Mário nesse dia, em 2 dias, né? Então está tudo controlado, o Mário tem um grande trabalho, está sendo feito um grande trabalho, o time que ficou na Taça continua evoluindo, né? Mesmo sem os principais jogadores, e a gente vai com um time forte também, com jogadores importantes para esses jogos, 2 jogos que tem agora no Rio. Posso fazer mais um? O De La Cruz, né, o único reforço do Flamengo até o momento, não estreou no Campeonato Carioca porque não foi inscrito ali a tempo, mas passou por aqui, estava com um grupo, vai para os Estados Unidos, tem chance de já fazer essa estreia por lá. Como que tem sido esses primeiros dias com o jogador, até a adaptação, se puder falar, né, se ele vai fazer essa estreia ou não, que a gente pergunta. Todos os atletas seriam atletas de nível e todos os atletas a gente procura colocar dessa forma. 2 atletas em cada posição, buscando competir. A equipe evolui com isso. Cooperam entre eles, mas competem para elevar o nível técnico. E o De La Cruz tem essa característica, né? Ele é um jogador com uma qualidade versátil para ter sido utilizado em 2, 3 funções, tem treinado em 2 funções diferentes, o segundo meio-campista, um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça, de muita qualidade técnica. Ele tem um link com o Arrascaeta, eles já pensam isso, já tem uma sintonia. Então tu tem possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação ou de jogar com 2 pontas de velocidade. Então a equipe ela ganha com isso. É que muita gente fala, o De La Cruz chegou no Flamengo, onde que o Tite vai colocar ele? Essa é a grande pergunta do torcedor. Essa dúvida. Mas problema, aparentemente, para você não é um problema. Não é Eu tinha um diretor que colocava para mim assim, se eu contratar, mas lá atrás, no início aqui, eu estou contratando bons jogadores, tu não vai te atrapalhar. Aí eu, num momento eu acho, de inspiração, eu disse assim, era seu Enio, o diretor, eu disse, seu Enio, se eu me atrapalhar, eu vou acertar. Porque os 2 são bons que estão fora. Ou um ou outro, você vai encontrar um jogador de qualidade. Essa é a essência. E o outro é o espaço para a base. Se tu pegar um jogador que não desempenha, ele tranca um jogador da base, uma evolução do Gayan, a evolução do Matheus. Então, tu encontrar esse equilíbrio, que ele é muito difícil, é tu pegar jogadores, né, que te deem essa qualidade. E aí, se eu me atrapalhar, eu vou acertar. Muito bem, então ouvimos o Tite e o Kleber Xavier falando sobre a boa vitória sobre o Audax. Gols do Léo Pereira logo a 2 minutos de jogo, um cruzamento de escanteio do Arrascaeta. Depois o Pedro deixou o dele de calcanhar, o Cebolinha também. E o Varela, num chute de fora da área, fez o 4º. Gabigol e Bruno Henrique entraram no segundo tempo. O Gabigol segue sem marcar desde agosto. Tentou, correu, tá fininho o Gabigol, mas segue no jejum. Mais uma vez aqui, torcedor do Mengão, trazendo as últimas informações do Flamengo e atualizada nesse dia 18, hein? Quinta-feira, né? O Flamengo deu uma goleada, hein? Na sua estreia. Maravilha, né, pessoal? Muito bom. O Flamengo já vem forte aí. E o Tite falou que o time carioca aí que se cuida, né? Que ele vem forte aí para ganhar jogos aí. Ele falou que a competição carioca tem mais importância para ele do que outras competições aí, né? Sabemos aí que o Flamengo ganhou 4-0 aí, em cima do Audax aí, e já pensa em um próximo jogo, né? Vamos lá essa informação, pessoal. Após a goleada do Flamengo, o Tite coloca Carioca acima do Paulistão, né? Abre aspas. Mais forte do Brasil, né? Além de ter satisfeito, né, com o placar construído de 4-0 sobre o Audax nesta quarta-feira, Tite mostrou, sim, muito feliz com o Flamengo e apresentou, né, em termos de competitividade técnica do elenco, né,
Mais do que a vitória, a forma de como foi construída a vitória é que ela foi consistente. Então, aí, o treinador elogiando bastante aí o elenco do Flamengo, né, pessoal? Sabemos que o Tite chegou no finalzinho da temporada passada, não deu tempo de mostrar serviço, né? Agora eu acredito que ele realmente vai fazer toda a diferença aí no Mengão, né? Deixa aqui sua participação, o que você achou desse jogo aí, nessa estreia contra o Audax. Se vocês, para mim foi um jogo ótimo aí, né? 4-0, um placar, com certeza deu possibilidade de Flamengo ficar bem psicologicamente para os próximos jogos, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para que você receba os próximos vídeos com informações atualizadas do Flamengo,